Olá, seja bem-vindo a mais um SupaCast e hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. O nome dela é Angélica Arruda, ela é psicóloga, proprietária da clínica BemTV. Isso. Angélica, seja bem-vinda ao nosso SupaCast, é bom recebê-la aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a BemTV. Quem é a BemTV? Ou melhor, que clínica é essa? A clínica BemTV é uma clínica multiprofissional, né, que trabalha é uma clínica especializada no desenvolvimento infanto-juvenil com pessoas que têm transtorno do neurodesenvolvimento. Temos profissionais qualificados como psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psicomotricista e até mesmo a terapia ocupacional. E como é lá, como é a estrutura, onde vocês estão localizados? O endereço fica na Rua Tivoli, no bairro Jardim Itália. É muito fácil a localização, né? A rotatória ali do Juca do Guaraná, né? Quase em frente da Escola Únicos. E como é lá? Como é a estrutura? A criança, ela chega, ela é bem recebida na recepção. Nos fala um pouco de como é o espaço de vocês. O nosso espaço é um espaço, como que eu posso dizer, a gente se adaptou ao ambiente, né? Era uma casa, né? Então a gente acabou adaptando esse ambiente. É uma estrutura com várias salas, recepção, tem um ambiente em que a gente consegue receber essas crianças e, enfim, eu acredito que é um padrão de uma clínica, o que é esperado de uma clínica, né? Então, ambiente bem voltado para crianças. Olha só, tá vendo, papai e mamãe? É uma clínica pensada exclusivamente na criança. Sim. E você nos disse que lá vocês trabalham com crianças que têm problema no neurodesenvolvimento, certo? O que seria isso? Transtorno do neurodesenvolvimento é uma condição crônica, né, complexa e causa prejuízo, né, ainda na primeira infância, né. Esse prejuízo está relacionado à comunicação, à socioemocional, né, ao motor e à cognição, né. Esse prejuízo ele se estende, né, ainda na vida pessoal, social, acadêmica e causa prejuízo, né, ao indivíduo que tem esse transtorno ao longo da vida. Como podemos minimizar isso? É com terapias, né? Então, é o que a gente oferece um modelo de tratamento voltado para essas crianças. E, Angélica, o que seria um transtorno de neurodesenvolvimento? O transtorno do neurodesenvolvimento, ele é uma perturbação, vamos supor assim, uma perturbação, né, que causa ainda na primeira infância, e essa perturbação causa prejuízo no indivíduo, né? O que é esse prejuízo? O prejuízo está relacionado à linguagem, ao motor da criança, às questões socioemocionais, ao cognitivo, né? Então, assim, quando eu falo neurodesenvolvimento, é porque ele está relacionado a algumas questões até multifatoriais, da maioria das vezes multifatoriais, condições genéticas e ambientais, né? Que causam prejuízo nessas crianças. Aí, quando você fala, o que é um transtorno? Então, assim, é até um conceito, né? O que seria um transtorno? E é como a gente identifica esses transtornos. São vários transtornos do neurodesenvolvimento. O que a gente mais recebe de uma forma recorrente é o TEA, né? O espectro autista, o TDAH, a deficiência intelectual e o transtorno de aprendizagem. Então, esses seriam os transtornos, os transtornos de neurodesenvolvimento. Isso. É claro que tem outros transtornos. E, inclusive, já que você me fez essa pergunta, esses transtornos, muitas vezes, eles são comórbidos, né? Ele pode vir com, como é que eu posso dizer? Não é soma, mas um transtorno combinado, né, com outros transtornos. Então, assim, mas isso não é uma regra. Eu posso ter um TEA com TDAH, eu posso ter um TDAH com TOD, e
muito provável, esses transtornos também implicam na aprendizagem, mas não seria necessariamente uma regra. Eu posso ter uma pessoa que só é dislexa e não necessariamente tem o TEA. Entendi. E como que é feito o diagnóstico? Como que a clínica, ao receber essa criança, ela faz o diagnóstico, a análise, para de fato, olha, ela é uma autista, essa criança tem TDAH. Como que é feito lá na BTV? Sim, é feito avaliações, essa avaliação é voltada para a questão comportamental, né? Eu faço também avaliação psicológico, né, de alguns comportamentos, na verdade não do comportamento, mas de algumas condições que aquela criança apresenta. Vou dar um exemplo de prática. Muitas vezes vem demandas da escola e vem apresentando que aquela criança apresenta um determinado prejuízo. E aí a gente vai fazer investigação daquele prejuízo daquela criança. Essa investigação pode ser voltado para uma deficiência intelectual, até mesmo para a gente avaliar a idade mental daquela criança, a gente avalia também comportamento adaptativo, se essa criança tem algum atraso do desenvolvimento. Como que é essa avaliação, que eu gostaria até de pontuar, que a avaliação não é somente uma observação direta, é baseado em protocolos de referências, né, científicas, né, comprovadas para serem feitas essas avaliações. Mas aí, assim, o que realmente a gente precisa é do conhecimento para a gente poder estar avaliando. Somente dados não te dá indicativos de que aquela criança tem o TEA ou o TDAH. E aí a gente precisa fazer essa observação direta, juntamente com alguns protocolos de rastreios, e identificar como essa criança se manifesta no seu dia a dia, na prática, este comportamento, como que é este comportamento dentro daquele ambiente, né? E aí eu quero até deixar levantando aqui como uma questão de atenção, porque às vezes a pessoa que não sabe exatamente qual que é a avaliação do psicólogo, o que ele faz. Além de esses protocolos de rastreio, a gente também faz a análise funcional daquele comportamento. E nem sempre aquele comportamento está diretamente relacionado a um transtorno. Então, assim, a avaliação é no sentido comportamental e clínico, e nunca é feito somente por um único profissional. É uma equipe que faz avaliações daquela criança. Então, assim, só para a gente poder concluir a minha fala, não é um diagnóstico fácil, embora que a gente percebe que o índice de informações, as pessoas têm buscado cada vez mais informações, isso eu levo como ponto muito positivo, mas não é simplesmente aquilo que você identificou ali no Google que a gente vai identificar na prática. No YouTube, né? Exatamente. Então, assim, eu falo que todos aqueles que eu vou avaliar, e muitos ainda eu sento, eu vou estudar aquele comportamento, aquela criança, aquele caso específico, antes de levantar qualquer hipótese aí de diagnóstico. Então, assim, parece ser simples, mas na prática não é. O transtorno do espectro autista, né, o TEA, ele tem se popularizado. Nós temos visto mais na mídia social, filmes, séries. A história do Marcos Mion também, né, tornou muito mais popular. Você pode nos explicar o que seria esse transtorno, o TEA? A gente fala muito, ouve muito o termo, né, o TEA. Nós vemos algumas pessoas que carregam aquele quebra-cabeça colorido na pulseira, no pulso. O símbolo exatamente. E o que seria o TEA? Da comunidade autista. TEA, para a gente poder falar de TEA, existe um prejuízo, né? Então, essa criança, ela precisa apresentar prejuízo. E aí, é que eu observo, depois você me fala se eu respondi a sua pergunta. Mas voltando, tem que ter um prejuízo. E aí, quando eu falo do buscar essa informação pela internet, muitas vezes você pode até identificar alguns comportamentos, mas
nem sempre o pai ou até mesmo a escola identifica como um prejuízo. Eu já estou levando até aqui em consideração de muitos casos que eu observo na prática, quando você vai fazer entrevista com os pais, eles não identificam aquele comportamento ainda como um prejuízo. Então, assim, a gente começa realmente a fazer até uma psicoeducação de que aquele comportamento está sendo prejudicial, né? E lá na frente, se a gente não fazer um tratamento até mesmo precoce, pode causar maiores danos, né? Para aquela criança. Então, o TEA ele tem que ter o prejuízo na comunicação, nas questões socioemocional, e aí, se a gente for olhar no DSM-5, ele vai falar na interação social. E eu acho assim, quando a gente leva muito ao pé da letra e falar da interação social, parece que a criança não quer interagir. Então, eu tenho mudado muito, até mesmo a minha fala, que essa interação social não é que a criança não quer interagir, mas que ela não tem as habilidades necessárias para manter essa comunicação, essa interação, não tem a iniciativa, a reciprocidade nas questões sociais. Então, ela tem um prejuízo social? Ela tem um prejuízo social, mas não significa que ela não tenha a intenção de interagir. Inclusive, até é um conceito até um pouco ultrapassado achar que as crianças com TEA não têm a intenção na interação social, e elas têm intenção na interação social, mas às vezes não consegue, age de uma forma até mesmo inadequado, né? Mas existe sim essa intenção da interação social. Então, ela tem que ter o prejuízo na comunicação. Essa comunicação, eu posso ter pessoas com TEA, tanto que é verbal, né, como a não verbal, né? Então, qual que é esse prejuízo das pessoas verbais, né? Exatamente, muitas vezes, não compreender as questões que está ali meio que subentendido, né? Aquilo que poderia ser óbvio para todos, para o TEA nem sempre está as questões óbvias. E só que ao longo do caminho, ao longo da vida, essa pessoa que carrega esse transtorno, ela também vão criando estratégia até mesmo para poder interagir e até mesmo poder sobressair nessas interações sociais. Então, assim, às vezes você não sabe exatamente o que quer dizer aquilo, a pessoa vai observando, até chegar o momento de entender exatamente. Eu acho que isso aí até leva um certo atraso na resposta, entendeu? Mas isso vai criando estratégia no meio do caminho. Então, vamos lá, voltando. O TEA tem que ter um prejuízo na comunicação não verbal ou verbal, né? Nas questões socioemocionais, né? Causando, sim, esse prejuízo na interação social, mas isso não significa que ela não tenha a intenção da socialização. Ela tem um interesse restrito e repetitivos. E aí eu volto também a questionar se todos eles vão aparecer de forma nítida. Não, eu posso ter pessoas do nível 1 de suporte, né, que conhecido como o mais leve, né, porém, essa pessoa também pode não apresentar este comportamento como está desenhado ali no DSM-5. Então, assim, eu posso ter uma pessoa dentro do TEA, do nível 1, que nem sempre vai estar apresentando todos aqueles comportamentos indicados para o DSM-5. Então, aí, por isso que eu falo, volto novamente a questionar. Tem que existir aí um conhecimento muito profundo, você tem que vivenciar o TEA para saber o que é TEA. E o que seriam esses níveis? Porque, assim, nível 1, nível 2, seria o grau? Como você poderia nos explicar? O nível 1, que seria aquele que a gente fala que exige pouco suporte, né? Então, ele é classificado como nível 1, nível 2 e nível 3. Pouco suporte seria... O suporte é no sentido de... como é que eu posso explicar na prática? Esse suporte significa o quê? Por exemplo, quanto mais comprometido aquela criança, maior será o nível de suporte em termos de autonomia, em termos de terapias, em termos de supervisão. Então, o suporte seria toda uma equipe que estaria exatamente colaborando para que ela continue desenvolvendo, certo? Exatamente. Então, assim, é o suporte no sentido de
de realmente essa equipe técnica de estar ali intervindo, né? Então, o nível 3, geralmente, assim, é o mais né, comprometido, né, que precisa de medicação, precisa aí de um tratamento intensivo aí de 40 horas, né? E o nível 2, que é o que as pessoas pouco falam, né? Porque geralmente falam do nível 1 e 3, né? E o nível 2, ela também precisa de suporte. Só que geralmente o nível 2, ele não é só o nível 2, ele pode ter algumas características também. Entre o nível 3, ou nível 2, ou nível 2 e 1. Então, assim, é até complexo dizer na prática se essa pessoa só está no nível 1 ou só está no nível 2, né? Então, exige aquele acompanhamento, aquele monitoramento daquele comportamento para que a gente consiga observar o quanto aquela criança precisa realmente de suporte, né? É claro que aquelas crianças... E aí, também, voltando lá na pergunta inicial, o nível de autonomia também classifica a questão do nível 1, 2 e 3. Então, assim, o nível 1, digamos assim, a pessoa tem maior autonomia, né? O nível 2, ela precisa de suporte, ela pode ter algumas autonomia, mas ela ainda não está 100% preparada para executar alguma atividade específica esperada para aquela idade. E o nível 3 realmente é o nível mais grave, em que realmente precisa de um maior acompanhamento, são horas mais intensivas e quase sempre exige medicações. O nível 3 geralmente está relacionado com o que a gente chama de autismo sindrômicos, né, que existe síndromes e que pode estar combinado aí com TEA. Então, nível 3, quase sempre eu vou olhar para uma criança e se a gente começar a identificar, vai estar relacionada à deficiência intelectual, a síndromes, né, são mais limitantes, né. O nível 2 precisa também deste suporte, porém, ela tem lacunas aí em aberta para serem trabalhadas, né, e também de terapias, né? Não é que o nível 2 não precise tanto de terapia, precisa também, né? E como que na prática a gente observa isso? A criança que ela tem a intervenção precoce desde muito cedo, ela pode mudar de nível, né? Então eu posso ter uma criança... Nossa, interessante. Sim. Então ela pode subir... Ela pode subir como diminuir também de nível de suporte. E aí, vamos supor, uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, dificilmente eu vou falar que ela é nível 1 de suporte, porque ela não adquiriu toda a autonomia. Então, ela precisa de maior assistência para desenvolver o comportamento, para adquirir aquela autonomia, né? Então, crianças, ainda que tenha aparentemente não exige não tem tantos comprometimentos, mas dificilmente eu vou falar que uma criança de 3, 4 anos está dentro do nível 1 de suporte. Quando a gente fala de níveis, o nível 3, geralmente, você consegue observar que existe algo diferente naquela criança. Exato. Então é mais fácil o pai ou o profissional de educação sugerir que vá até um psicólogo. Exato. Mas quando a gente fala de nível 1 e nível 2, às vezes eu paro para pensar que pode ter uma resistência, né? O pai fala, Sim. Não, é só uma fase, ou não, isso é birra, não, isso aí, se eu conversar vai resolver. Isso pode acabar retardando o tratamento e piorando o grau de transtorno. Exato, exatamente isso. Então, assim, pegando já essa pergunta sua, o que eu observo na prática? Geralmente, o pai que tem uma criança do nível, os pais, né, que tem a criança do nível 3 de suporte, são crianças que têm manifestações de comportamentos disruptivos, né, que é comportamentos inadequados o tempo todo, a frequência daquela crise é muito maior. Então, assim, aquele pai, aquela mãe que já não sabe mais o que fazer com aquela criança e ele busca realmente a confirmação de um diagnóstico. E assim, quando ele recebe o diagnóstico, eu percebo na prática, aqueles que têm um filho que está
dentro do transtorno do nível 3 de suporte, quando eles recebem o diagnóstico, é como se fosse até um certo alívio. Agora eu vou conseguir uma equipe especializada para poder acompanhar o meu filho. Eu percebo muito isso na prática. Quando você percebe que são pais de que está entre o nível 1 e perpassa para alguns comportamentos do nível 2, que eu posso dizer que é questões de autonomia, que não tem 100% ainda da autonomia, parece que tem maior resistência em aceitar o diagnóstico, principalmente se você não observa todos aqueles comportamentos descritos no manual de diagnóstico, né? Então, assim, parece que querem justificar aquela inabilidade por qualquer outro comportamento, por qualquer outra condições que possa aparecer daquela criança. Eles têm resistência em aceitar que eles têm um filho com um transtorno? Ou eles têm culpa por não ter percebido antes? Eu não observo a questão da culpa. Eu observo que não está preparado mesmo, né, para lidar com um transtorno que é crônico, né, claro que você vai ter que conviver com aquilo pela vida toda, né? Mas lembrando que TEA não é o fim, é uma condição e que tendo um suporte, você pode ter uma vida mais leve, né? Enfim, mas assim, respondendo à pergunta, eu observo a resistência muito dos pais que têm um filho no TEA com nível 1 de suporte, nível 1 ou 2 de suporte. O 3 não. O 3, quando chegam para mim, eles já estão assim, olha, muito obrigada, que bom que você fechou, agora eu vou poder ter o suporte. É aquele alívio que eu sinto dos pais, né? O nível 1 de suporte não, ainda pelo contrário, muitas vezes sai até chateado com o profissional, porque acha que você não acho que é isso, aí tenta justificar aquele comportamento, aí assim eu vejo maior resistência daqueles pais que têm o nível 1 e 2 de suporte. Às vezes justamente porque quando você está no nível 3, você vê todo o trabalho, toda a dificuldade, não o trabalho, mas a dificuldade, sim, né? Sim, a frequência daquele comportamento Exatamente. É constante. Então, assim, a qualidade de vida, você perde muito a qualidade de vida da família, né? De modo geral, a família perde-se muito a qualidade de vida quando tem o nível 3 de suporte, né? Então, quando a mãe, ela consegue ter esse diagnóstico, lembrando que tem muitas pessoas de nível 3 de suporte que estão sem diagnóstico muito porque aquela mãe não consegue custear, muitas vezes, uma avaliação, pagar por aquele tratamento, né? E fica realmente só esperando uma vaga pelo SUS. E isso, assim, como eu também trabalho nessa área social, a gente oferece algumas avaliações para o social, muitas vezes a mãe já tem 2 anos na fila de espera ali do SUS para conseguir encaminhar essa criança para fazer uma avaliação dessa criança e não consegue, né? Então, quando a gente consegue fechar o diagnóstico para o nível 3 de suporte, eu sinto que aquela mãe parece que consegue respirar melhor, no sentido de que, que bom, agora eu vou conseguir um tratamento para o meu filho. Já diferente do perfil do pai ou da mãe, que tem o nível 1 de suporte, porque eles vão justificar aquele comportamento, sabe, e ainda vão demorar um processo, e eu acho que é totalmente aceitável, né, porque de repente você vê uma criança na sua primeira infância tendo um desenvolvimento muito típico, porque isso pode acontecer, aí eu até levanto esse questionamento que justamente por não conhecer o que é o TEA, passa despercebido o nível 1 de suporte, principalmente na primeira infância, e você vai identificar quando estão maiores, porque vão exigir mais habilidades que aquela criança não consegue acompanhar. Então, assim, qual que é o perfil das crianças que vem aparecendo para mim? Geralmente, aquela criança já está com 9, 10, 11 anos, que estão sem diagnóstico até o momento, porque não foram identificados na primeira infância. Muito porque, às vezes, é identificado como um desenvolvimento típico, né? Mas pode ser muito sutil esse atraso aí, e não ser identificado em tempo hábil, né? Então, aí hoje já eu percebo maior procura de pais com crianças nessa faixa etária para começar a avaliação e até mesmo o tratamento. Falando desse jeito, me faz lembrar de uma metáfora que eu vou usar de maneira que diz assim, que a pessoa que ganha em segundo lugar, ela é mais infeliz do que a pessoa que ganha em terceiro. Por quê? Quando a pessoa ganha em segundo lugar, ela fica com aquele desejo que ela poderia ter sido o primeiro.
Quem ganha no terceiro, ele fica com aquela felicidade, porque ele conseguiu chegar entre os 3 melhores. Sim, eu gostei da sua análise, analogia aí, né? Eu digo porque, assim, você me falando para pensar, o pai que chega com o filho com nível 1, às vezes ele pensa, meu filho tem uma doença. Sim. Meu filho é doente. E até vou te fazer essa pergunta, se o TEA é uma doença, o que ele é, na verdade. Porque às vezes, quando o pai está no nível 3, que ele já percebe toda a complexidade, ele percebe, não, eu preciso de suporte. E quando tem um diagnóstico que fala, não, ele é TEA, porque para ter um alívio, né? Para mim eu sei o que é, eu sei como tratar, agora vamos começar o processo. Sim. E quando o pai, não, ele parece que ele quer, não, meu filho é normal, ele não tem TEA, parece que não existe uma resistência de... Porque não seria justamente porque ele acha que o TEA é uma doença? Então, TEA não é uma doença, e até quero, assim, ressaltar uma questão assim. Existe uma lei, legalmente, pela lei 12.764, me corrige depois, não foi isso? Mas eu acho que ainda colocar, tá, gente, na legenda aqui, tá, pode. Não, eu acho que é 12.764, que realmente considera o espectro autista como uma deficiência. Mas se a gente for olhar, o que é uma deficiência? Deficiências são pessoas que têm uma limitação física, que têm uma limitação mental, intelectual e também comportamental e até mesmo sensorial. E existe sim o TEA de pessoas que estão dentro dessas condições, que geralmente são comorbidades que vai acompanhar também pela vida toda, mas são mais sindrômicos, né? Então, por lei, sim, o TEA é uma deficiência. Mas TEA, o espectro autista, é uma condição, né? E quando eu falo de TEA, então é um espectro. Então, eu vou ter uma pessoa muito funcional, com qualidade de vida muito próximo, né? Habilidades excepcionais. E habilidades até mesmo excepcionais, né? Não é uma regra, mas sim, tem pessoas que não necessariamente vão ter uma deficiência, né? Então, aqui eu quero deixar claro, existe TEA com deficiência, existe TEA que não tem nenhuma deficiência e que pode ter uma vida muito próximo daquilo que a gente chama, como é que eu posso dizer, de uma vida atípica. Porém, é claro que vai precisar de terapia, elas vão precisar trabalhar essa inabilidade social, desenvolvendo realmente com terapias, né? Mas respondendo, TEA é uma condição, não uma deficiência. Aqueles que estão precisando de suporte por conta... aqueles que são considerados uma deficiência é porque tem uma outra comorbidade além do TEA. Então aqui fica a dica para os pais, né? A informação que se o seu filho foi diagnosticado com TEA nível 1, não é uma doença, é uma condição que com a terapia intensiva pode melhorar e ter uma vida muito parecida com a vida típica, como você mesmo disse, né? Isso é muito incrível, né? O conhecimento, a gente entender de fato como funciona toda essa condição. E se você puder, como que um pai pode, desde a primeira infância, observar o comportamento do filho e ir até o psicólogo para fazer um diagnóstico mais assertivo? Porque, como você falou, é muito comum você olhar no Google e pesquisar transtorno autista. Não tem? É autista. E a gente vê as pessoas falando, em volta de mim, eu acho que esse clã é autista. Justamente porque a gente acha que o portador da verdade vai julgando e analisando. E não pode ser dessa maneira, certo? E assim, às vezes até com uma forma até de piadinha, e aqui eu quero pedir desculpa até para a comunidade autista, que não é uma questão de piada, muitas vezes é para uma brincadeira, porque a pessoa não está interagindo por alguma situação específica. Exatamente. Né? Aí falar, fulano é autista. Isso eu já escutei muito na prática, né? A gente vê assim, em rodas de conversa, daquele grupozinho, mas assim, até de uma forma equivocada, mas a gente sabe que dentro daquele contexto de conversa, pode até gerar essa situação, fulano não está interagindo, é autista. Mas na prática, é claro que não é isso, não é isso que é o autismo, né? O autismo é um pouco mais profundo, e aqui eu quero deixar uma situação que não vamos romantizar o TEA,
né, como vem sendo romantizado, porque ainda que seja uma pessoa do nível 1 de suporte, existe sim um prejuízo e um sofrimento. E ainda eu posso até ressaltar que o nível 1 de suporte, eu posso dizer justamente porque ele é totalmente, tem uma inteligência, habilidades, praticamente totalmente, como é que eu posso dizer, preservada, né? Praticamente a inteligência preservada. Então, essa pessoa consegue perceber mais o ambiente. E quanto mais ela até mais sensível, para ser bem sincera, em perceber aquele ambiente. E aí também acontece aquela situação daquele sofrimento em silêncio, né? Porque ele consegue perceber aquele ambiente, ele consegue observar que nem sempre é bem-vindo, mas não sabe, né? Como sair daquela situação, muitas vezes até mesmo por inabilidade social, você vai encontrar pessoas muito falantes, como aquela pessoa muito silenciosa. Então, a gente vai ter o TEA muito falante, aquela pessoa que não para de falar, como aquela pessoa muito quietinha, reservada. Então, assim, não tem uma regra. Não tem uma regra para a gente falar o que é, assim, claro, deixa eu, como é que eu posso dizer, refazer essa... corrigir essa minha fala, né? Que não é que não existe uma regra, existe sim, tanto que o DSM-5 é baseado, como é que eu posso... São padrões, isso, né? é uma ciência que ali foram estudos para poder chegar a esse perfil de diagnóstico. Mas o que eu quero dizer é que, assim, eu não vou ter pessoas com manifestações da mesma forma. Sim. Né? Eu tenho uma amiga em particular que ela é autista, e eu falo que ela é autista porque ela já veio nos explicando, justamente porque a gente vê que a relação com nossos amigos autistas não é fácil de ser lida. Eu vou falar assim, isso é um desabafo meu. Porque se você tá chateado, ele não interpreta. Se você tá zangado, ele fez algo que desangou, parece que ele não consegue, às vezes, ela nessa condição. Estou te expondo aqui, amiga do meu coração, tá? Não precisa dizer não vou dizer nomes, mas... Não, uma pessoa super querida, amo demais. Mas é muito interessante, porque às vezes a gente chateia com algumas coisas, alguns comportamentos, e às vezes a gente para pensando, não, gente, calma. Ela tem uma condição, então às vezes eu tenho que ser mais claro. Não adianta eu trazer alguns sinais, que às vezes ela não percebe sinal nenhum. Nem metáforas. Às vezes já acontece a situação de uma amiga me falar, tô com uma dor tão profunda no peito, e ela achar que era de fato uma dor verdadeira, e não uma metáfora. Eu falo, não, amiga, isso é só uma metáfora. E nos diga, como a comunidade em volta, pais, irmãos, amigos, avós, como que eles podem ter suporte para lidar com a pessoa diagnosticada com TEA? Só a criança fazer terapia já é suficiente, ou às vezes os pais, os irmãos, a família também precisa de apoio, precisa de suporte? É legal a sua pergunta. Mas antes de eu responder essa pergunta, eu vou te servir um suco. Eu quero. Tá, gente, nós fizemos uma pesquisa que falou que ela ama doce e suco. Nós viemos hoje com o suco do Green. Você conhece? Se você não conhece, vai conhecer hoje. Maravilhoso, gente. Suco, sabores naturais. Enquanto você vai me respondendo, eu vou te servindo. Trouxe um brownie que você disse que ama bolo. Bolo de chocolate. É pra você, tá? Tá, mas aí então eu vou tomar o suco pra responder, porque senão eu não vou conseguir comer falando. Eu sou um pouco ogrinha, então tem que ser uma coisa de cada vez. Mas, por favor, me responda, então. Como que a comunidade em volta, como que ela pode ter suporte? Você citou a família é o primeiro, eu posso até referir que a família é o primeiro terapeuta da criança. Sim. Né? Uma família engajada traz resultados muito positivos para o tratamento. Então, assim, conhecer o universo autista, você ajuda muito a criança. Né? Então, assim, você precisa, sim, de profissionais qualificados para poder estar orientando essa família e até mesmo ensinando algumas habilidades para serem desenvolvidas também dentro daquele ambiente natural. Então, assim, tratar o TEA
você não trata sozinho. O terapeuta sozinho não faz nada. Então, eu preciso do engajamento da família, eu preciso do engajamento também da aceitação. Quando eu falo aceitação, não é que está sendo rejeitada a criança na escola, mas sim o engajamento do professor a entender como eu posso ajudar aquela criança. Visto que TEA é uma coisa muito singular, muito particular, a manifestação de uma criança para outra, então são necessidades diferentes, suportes diferentes, e aí eu preciso adaptar de acordo com a necessidade única daquela criança. Então, eu tendo família engajadas, tendo terapeutas engajados e a escola também engajado a manter aí o aprendizado dessa criança. Quando eu falo manter o aprendizado, não somente o pedagógico, mas em todo o contexto social, acadêmico, de autonomia, né? Para que eu consiga desenvolver melhor aquela criança. E me diga, lá na clínica BEM-TV, você não trabalha sozinha. Você tem outros profissionais que colaboram no desenvolvimento de maneira integral, certo? Sim. Quem são, quais são, como funciona toda essa equipe? Tá, eu tenho uma equipe, né, multi, que é composta por fono, né, a fono Priscila, né, tem uma outra fono, eu sempre falo o nome dela errado, eu vou aprender este nome. É melhor falar Lene. Uma hora vai sair naturalmente. Mas ela também prefere ser chamada de Lene. E também temos a psicopedagoga, né? A Sheila. Estou falando o nome dos profissionais, depois vocês vão lá na página do nosso site, procura quem são esses profissionais. Segue nas redes sociais, tá, gente? Tem o Tiago, psicomotricista, a Patrícia, terapeuta ocupacional, né? E falei todos. E a psicopedagoga, isso, falei o nome de todas. A Débora. A Débora é a nossa secretária. É a Débora, gente, que vocês vão conversar no Instagram, no WhatsApp. Exatamente. Então, depois que são feitas avaliações, destinadas para, de acordo com a necessidade de cada criança. Geralmente, quando chega para nós, o diagnóstico fechado, já vem destinado quais são as terapias necessárias para aquela criança e as horas que serão feitas também com aquela criança. Sim, então a criança, quando ela foi o diagnóstico, e de acordo com o nível, então ela vai como fosse uma escola, tipo, ela vai fazer fono e psicomotora, ou só fono, é mais ou menos assim? Ela não faz tudo ao mesmo tempo? Não necessariamente precisa ser feito tudo. Realmente a gente avalia a necessidade individualizada daquela criança. Dificilmente tem só fono ou só psicólogo, mas pode existir algum caso que precise só de fono ou só de psicólogo. Mas aí quando é só fono, não está relacionado ao TEA. Né? Uhum. Mas eu tenho um outro elemento que também faz parte da sua equipe, só que ele é virtual. Eu tô doida pra falar. Quem ele é? Logo vocês vão conhecer. Eu vou deixar vocês aí apresentar. Acho que mais possivelmente, quando o podcast for no ar, ele já vai ter lançado. Sim, mas o... Posso falar o nome? Fala, com certeza. O nome, sobrenome, significa... O Sam. Sam é um personagem fictício, né, que a gente está criando, né? É um boneco que ele vai fazer parte das nossas terapias, né? E qual que é o objetivo de trazer o Sam? Eu quis propor isso para a comunidade e até mesmo para o público, a gente poder falar de alguns relatos, vivências que eu acolho, né, na minha prática, e a gente poder levar isso para o público. Como é que você pode ajudar essa criança com TEA? Justamente porque a gente sabe que o espectro são manifestações diferentes, e aí, assim, eu consegui trazer essa informação de uma forma que consegue compreender o que é estar dentro como é a vida com TEA, né? Como é estar com uma criança com TEA e como podemos ajudar essa família, essa criança, né? E estar mais sensível à necessidade do outro, né? Exatamente. Então a gente já te convida. BEM-TV ABA. Isso. BEM com M, TV. É o nosso Instagram? Exatamente. É @
BemTV. BemTV aba. Isso, mas tem que digitar o arroba também. Então fica aí. Gente, vão lá. Vocês vão descobrir quem eu sou. Vai ter histórias fantásticas. Porque é justamente esse propósito, né? As pessoas entenderem como é ser uma criança com TEA. Exatamente. Né? E vai ser bem legal. Eu tô assim, nossa, meu coração tá palpitando, porque assim, eu vou falar, porque o que acontece? Quando eu faço uma coisa, eu quero que tudo aquilo, eu sou uma pessoa que me dedico muito para fazer algo, então assim, eu estudo, eu vou atrás, eu quero trazer novidades, eu quero trazer algo que possa agregar ali para a comunidade, para as pessoas que passam pela clínica, né? E trazer o SAM foi uma forma muito única e particular, até mesmo de trazer relatos, né, de experiências, de práticas, né? E a gente observar como é a vivência dessa família, como é a vivência da criança com TEA e como podemos ajudar. E também de uma forma muito única, né, de assimilar o SAM com a clínica BemTV. SAM tem um nome muito especial, né? SAM está relacionado a Deus, né? A palavra Deus, né? Então, assim, eu sou uma pessoa cristã, religiosa, acredito muito em Deus. E para mim, Deus é infinito, é o centro de todas as coisas. E nada poderia estar acontecendo, tudo que está acontecendo hoje na minha vida, sou muito grata, sem a presença de Deus. Até se emociona, né? Não estava esperando. Mas é muito bonito ver que você vê tamanha beleza, onde muitas pessoas veem tamanha complexidade. Que não estava no nosso roteiro essa pergunta. Se o Ricardo estivesse aqui, ele ia falar, eu sei fazer chorar. Mas eu acho que é porque nós estamos na sala dele, gente. Ricardo é o dono disso tudo, tá? É isso. E também o nome BemTV também foi tudo muito pensado também. Eu já trabalhava, antes de eu ter a minha clínica, eu trabalhei em outras clínicas também. E quando eu sempre tive um sonho também de ter o meu espaço, de poder fazer as coisas acontecerem. E o BemTV também tem um nome muito singular, uma simbologia também muito singular. Vou parar de falar, porque eu não vou conseguir falar. Não, continua, pode continuar. Então, assim, sempre tive contato com a natureza, sempre gostei, sempre ouvi histórias bonitas do BemTV, né? Até mesmo do passarinho, né? Sim. Gosto, tem uma pessoa pra mim que é a minha ídola, que é a minha mãe. Eu sou a fã dela, né? Então é isso. E assim, a minha mãe é minha referência pra tudo. E ela gosta muito, ela contava muitas histórias de BemTV pra mim. Sério? Eu escutei muitas histórias de BemTV. E ela gostava muito do pássaro, do canto do pássaro. E aí eu falei assim, não, quando eu tenho um projeto, alguma coisa no meu nome voltado para mim, vai ser BemTV. E aí, a construção da logo, depois eu quero também que vocês vão lá, acessem e vejam a construção da logo. Está tudo que eu faço é tudo muito bem pensado, tudo tem um significado, tudo tem uma simbologia, né? E lá vai também estar descritos, né, o porquê do olho, o porquê do pássaro, tudo explicando exatamente o porquê dessa logomarca. E é isso. Muito interessante, porque a sonoridade... Vou pegar aqui rapidão, porque a nossa convidada... Olha! Essa sou eu. Para quem não me conhece, essa sou eu. Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu acho que é muito fácil de conhecer, porque, assim, eu não sei nem o quanto que isso é positivo ou negativo. Acho que depende, tudo tem que ter um certo equilíbrio, né? Sim. Claro, psicólogos, tem que ter um equilíbrio. Então, mas essa transparência eu passo muito para o meu público, para os meus clientes, porque... É exatamente isso, eu trabalho com emoção, eu trabalho também, eu consigo sentir o que o outro possa estar sentindo naquela situação, e isso faz com que eu me dedique, eu me viro do avesso para poder estar ajudando, para poder estar auxiliando e poder dar o meu máximo, né? E é isso que eu ia falar, o nome BemTV é uma frase, na verdade. Entendeu? Se a gente coloca um que, ele é bem que te vi. Então, assim, BemTV, sempre que eu ouço esse nome, me lembra de alguém falando assim, ainda bem que eu te conheci.
Sim. Ainda bem que eu estou te vendo, estou te olhando. E Sim. isso que a clínica quer passar, né? Porque Exato. Em meio a um mundo onde a exclusão e a rejeição têm aumentado, existem pessoas levantando a bandeira de inclusão. Sim, exato. Vamos incluir, tem suas condições, vamos ajudá-lo, vamos dar suporte. E é isso que a clínica deseja e tem feito, né? Exato, exatamente isso. E passar ter essa sensibilidade, esse olhar mais humanizado, é também um dos objetivos, da missão ali, da visão da BemTV. Então é isso. E aí eu quero que vocês curte lá a nossa página, vai lá no nosso Instagram, o nosso site, tem tudo detalhado lá, o porquê da logomarca, o porquê das cores e porquê do nome BemTV também. Conheça a nossa história, tá tudo descrito lá no nosso site. Exatamente. E se você é um pai, uma mãe que tem se preocupado com seu filho e vê a importância de ir até uma clínica especializada, a BemTV está de braços abertos. Entre em contato. Ainda não acabamos, nós estamos indo para os finalmente. Ah, é? Exatamente, calma, ainda tem muitas lágrimas. Ai, pelo amor de Deus. Não, e assim, o legal a primeira vez que eu tô fazendo podcast, é você participar. Eu acho que a gente saiu totalmente fora do roteiro e saiu muito legal, porque foi muito natural, né? Então, não estava praticamente um terço que conversamos aqui e saiu de uma forma muito espontânea. Vai sair. Não, é quando você pega duas pessoas sanguíneas que gostam de conversar, tudo vai e vem. Mas é isso, nós queremos muito te agradecer. E assim, para nossa a pergunta final, né, é justamente que conselho você dá aos pais? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é: que conselho você dá para os autistas? Existe pessoas autistas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, e já não são mais crianças. Sim. Entendeu? E não tiveram o suporte que hoje poderiam ter tido. Que conselho você dá a essas pessoas? Então, primeiro aos pais. Que conselho você dá hoje aos pais? Bom, o conselho que eu dou aos pais é: conheça o espectro autista. Eu acho que quanto mais você conhece, mais próximo você consegue ficar do seu filho para poder estar ajudando e poder estar auxiliando. Ninguém nasce pronto, ninguém sabe... Lidar com crianças de modo geral, independente se é típico ou atípico, exige muitas habilidades e até mesmo um equilíbrio ali para você lidar com comportamentos inadequados. Lidar com uma criança atípica exige 3 vezes mais do pai ou da mãe, principalmente a questão da saúde mental. Então, este pai, ele precisa conhecer do TEA e ele precisa também buscar ajuda realmente de uma equipe especializada, pessoas que trabalham com saúde mental, ajuda psicológica, psiquiatra, para poder estar te auxiliando. O processo não é fácil, mas é possível. É possível, tá? Você poder dar este suporte com qualidade para o seu filho, né? É possível ter uma trajetória mais leve, porque quando você conhece, você tem mais ferramentas para poder estar auxiliando o seu filho, né? Então, procure realmente essa rede de apoio, tanto da família ou do profissional mesmo qualificado, para poder você encarar isso de uma maneira mais tranquila, né? Digamos assim. Tá, como eu sei que tem várias pessoas dentro do espectro em condições diferentes, mas aqui vai o meu incentivo de que buscar o tratamento, aceitar a sua condição e buscar apoio, né, para poder se adaptar, se desenvolver, é o melhor caminho. Então, aqui, independente da sua idade, independente da sua condição, se conhecer é o melhor caminho para a gente poder lidar com as nossas limitações. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Mia, por ter vindo, contribuído. Foi prazeroso ouvir a sua história. E se você é um pai, uma mãe que está procurando uma clínica intensiva, esse podcast foi para você. Se você é de Cuiabá e região, a BemTV está aqui para te auxiliar. Mas se você estiver em qualquer lugar do mundo, procure uma ajuda especializada. Você não precisa estar sozinho nessa luta. Não precisa, não deve. Não deve. Então é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.